contra a mulher. É agora, Sérgio? É agora, Sérgio? Sim. Reviravolta no caso Patrícia Dutra Mendonça. Esse nome aí, você que está do outro lado da tela, você se recorda de algum crime relacionado a este nome? Eu estou falando daquela técnica de saúde bucal de 34 anos que teve pelo menos 25% do corpo queimado no dia 7 de março deste ano. Isso aconteceu durante uma briga com o ex-companheiro dela. Desde o início, o suspeito negava ter ateado fogo na ex-mulher, fato que aconteceu na casa dela, na zona norte aqui de Porto Alegre. Pois hoje pela manhã, Patrícia resolveu quebrar o silêncio e concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Elian Salazar, onde, acredite, ela revelou que botou fogo no próprio corpo. Acompanhe. Patrícia Dutra Mendonça, de 34 anos, ficou internada no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, por 40 dias, sendo 30 em coma em razão das queimaduras sofridas. Ao contrário do que a polícia acreditava na época, o ex-companheiro não ateou fogo nela. No dia ele foi até a minha residência, né? E aí então a gente começou a conversar e aí ele quis ter relações comigo e eu não disse que não queria. E ele queria saber por que eu não queria, né, manter relação com ele, e eu comecei a chorar, me desesperar e não queria falar, porque, enfim, até que no momento eu falei para ele que eu tô com uma marca e eu não quero. Aí ele começou a me agredir, aí ele bateu no meu rosto, eu não me lembro se foi um soco, porque eu não me lembro de tudo exatamente, ou se foi um tapa, mas aí ele quebrou o meu dente. Eu senti que ele quebrou assim, né, e aí eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar, me desesperei. Ele continuou com as agressões, me segurou pelos braços, me chutou. E aí ele falou que era para mim me sentar, que ele ia dar em mim com o cabo de vassoura, então, já que eu gostava de ficar marcada. E aí ele ficou me torturando, dizendo que eu era para me sentar e eu não queria, porque eu sabia que ele ia me machucar mais ainda, né? No dia aí, então, eu sentei e deixei ele me bater com o cabo de vassoura, porque eu achei que aquilo ia cessar. E aí, mesmo assim, ele continuou e eu falei para ele, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu tenho muitas vezes vontade de morrer por tudo isso que tu faz comigo, então, sabe? E, por fim, eu não me lembro bem quando foi esse fato, mas, por fim, eu tinha álcool em cima da mesa, porque eu estava limpando a casa antes dele chegar. E eu botei o álcool em mim e acendi o fogo próximo ao fogão. No fogão, né? Mas ele me insultou, dizendo que eu não teria coragem, que eu não era capaz, que ele queria ver, então, se eu era capaz, né? Me instigando mesmo. Ele me instigou mesmo a me violentar, né? Me machucar. Patrícia não mora mais onde aconteceu o caso. Teve que se mudar pelas lembranças que o local traz. Ela manteve um relacionamento de 5 anos com um ex-companheiro, mas mesmo após o término, as cobranças e as agressões não pararam. Era uma relação já conturbada de agressões, violência física, né? Violência psicológica. Ele me ameaçava, dizia que algumas vezes que ia me matar. Em 2020, eu cheguei a procurar a polícia. Ele cortou a minha boca com um soco e eu tive que tomar pontos e coisa. E eu procurei a polícia, pedi medida protetiva, mas depois eu mesma acabei tirando. Assim, eu me arrependo muito disso, mas eu não dei continuidade ao processo. Por medo, por vergonha, porque aí achava que ia reatar, porque as promessas vinham, né, que vai ser diferente, as coisas agora. A mãe de Patrícia lembra com dor do dia em que tudo aconteceu. Chegou no hospital e não reconheceu a própria filha. Quando eu entrei lá dentro, ele disse assim, a tua filha está ali, só que tinha três pessoas na cama, nas macas. E daí, quando eu cheguei, assim, tipo, eu não reconheci minha filha, porque... E aí é ruim para uma mãe, entende? Porque eu não conseguia, eu disse, meu Deus, qual é a minha filha aqui?
E aí eles me levaram até ali, né? Minha filha estava queimada, tudo. Rosto, cabelo, né? A língua dela estava muito inchada, muito tudo. Ela estava... Aí o médico me chamou e disse para mim, né? Se prepara, mãe, eu não te dou esperança. Os familiares do ex-companheiro de Patrícia protestaram contra a prisão dele. Atualmente, o homem não está preso, mas usa a tornozeleira eletrônica. E ele está divulgando que eu quero a prisão dele. Sim, eu quero. Né? Mas eu não quero com a mentira, porque se eu quisesse mentir, a verdade só eu saberia, e eu e ele. Mas eu quero que ele seja julgado exatamente pelo que ele fez. E que foi me torturar, me agredir, me violentar física e mentalmente. Né? Ele roubou a chave do meu carro. Né? Então, todas essas coisas eu quero que ele pague. Parabéns, Patrícia. Parabéns pela coragem de buscar e de falar a verdade. Eu sei que nesse momento deve ter muita gente aí feliz. Olha aí, ó, o que o apresentador vai falar do companheiro, ou melhor, do ex-companheiro da Patrícia. Xingou na época. O que a Patrícia fez foi restabelecer a verdade, mas em nenhum momento ela diz que o ex é completamente inocente. Ele é inocente de ter ateado fogo. Isso ele não fez. Mas os outros abusos cometidos contra ela, abuso psicológico, né, o abuso emocional, o abuso físico, a violência que ele praticou, e não foi uma só vez, não. Ela diz que desde 2020, né, ela cometeu o erro, como tantas outras mulheres também cometem o erro, de acreditar e dar uma nova chance a homens vagabundos. Porque lá em 2020, ele deu um soco e cortou a boca da Patrícia. Ela procurou a polícia, foi registrada, depois ela tirou, ou não sei, ela, né, deixou para lá, acreditando que ele realmente iria cumprir com o que ele prometia, que seria um novo homem, que ele nunca mais tocaria nela de forma violenta, que ele a respeitaria, e não foi isso que aconteceu. Então, o que a Patrícia fez foi um gesto de extrema coragem. Extrema coragem, mas eu repito, o Juliano, ex-companheiro dela, é inocente com relação a atear fogo na Patrícia, mas ele cometeu outras barbaridades com ela. Mas como a premissa aqui do Grupo Band RS é sempre buscar ouvir todo mundo, inclusive eu lembro que a família dele, né, me abordou nas redes sociais, no meu Instagram, eu até coloquei o caso para a produção, procuramos a polícia na época, porque temos como fonte oficial o quê? A polícia, seja a Brigada Militar ou Polícia Civil. No caso, a produção fez o correto, procurou a Polícia Civil e disse, olha, a família do Juliano está dizendo que a Patrícia, ao acordar do coma, diz que foi ela que ateou fogo no próprio corpo. A polícia não quis comentar e decretou sigilo. Mas eu quero deixar claro, os microfones estão abertos aqui para a família do Juliano e para ele mesmo. Ele que não está mais na cadeia, mas está, né, sendo obrigado a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Não gosto de falar com homem abusivo, com homem espancador, mas se ele quiser falar, dá a versão dele, ou se ele tem alguma coisa a falar, os microfones estarão abertos. Ok? Mas deixando claro, tudo que chega ao conhecimento da produção do Boa Tarde Rio Grande é checado com fontes oficiais. E nós procuramos a Polícia Civil, que na época não quis comentar, não quis se pronunciar e disse que o caso estava sob sigilo. Ok? Olha, o que foi aí? Infelizmente,